Olá, pessoal. Olá, olá. Bom dia. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar as pessoas chegarem para a nossa live sobre o workshop Princípios Fundamentais da Dieta segundo a Ayurveda. Olá, olá. Bom dia. Sejam bem-vindos. Olá, olá. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Nossa live aqui sobre o nosso workshop em Brasília, dia 21. Estamos aguardando aqui a nossa querida amiga Mila, aguardando ela entrar aqui para a gente bater esse papo sobre a Ayurveda, dieta. Olá, Bom dia, minha amiga, tudo bem? tudo bem, Mário? E você? Tranquilo? Que bom estar aqui com você. Igualmente, estou muito animado para o nosso workshop aí no sábado, no seu espaço especial. Uma alegria, muito feliz em receber o seu trabalho, que eu confio muito, que eu sempre recomendo para todas as minhas alunas, alunos. É um profissional que eu estou sempre realmente validando o trabalho. Eu sei que seu trabalho tem muita pesquisa e muita prática, né, Mário? E, e essa possibilidade, né, de receber o lançamento do seu livro, que é compilação de todo o seu conhecimento, dos seus estudos, da sua prática. Então, assim, uma honra mesmo, muito feliz. Agradeço por essa oportunidade. Também estou muito feliz aí com a nossa parceria, com também sua história, né, de todo o seu trabalho aí com yoga, seu espaço maravilhoso também, né, de estar acolhendo o nosso workshop e queria começar falando um pouquinho, né, sobre o porquê dessa live hoje, né, o que a gente está organizando aí para esse sábado agora, né? Então, Isso. para quem está entrando aí, quem não me conhece, eu sou Mário, sou professor e terapeuta Ayurveda, professor de meditação também, tenho 25 anos de prática, ensino de meditação, yoga e como terapeuta Ayurveda é um pouco mais recente, tenho desde 2011, tá? E ao longo desses anos eu tive a oportunidade de estudar na Índia, estudei aqui no Brasil também, dei aula em diversos cursos de formação,
para terapeutas ayurvédicos, dei muitos cursos livres, cursos sobre dieta, sobre outros temas, né? Um dos primeiros cursos que eu comecei a dar foi sobre alimentação e princípios da dieta, segundo o Ayurveda, né? Que é exatamente o tema do meu livro, né? Princípios fundamentais da dieta segundo o Ayurveda, né? Então, mais ou menos há 10 anos atrás, eu comecei a montar um material, né? Compilar um material dos textos antigos do Ayurveda e fui dando cursos, né, junto com a prática da culinária e também a prática teórica, né, desse conceito de dieta e alimentação, segundo a Ayurveda. E depois de muitos cursos, né, muitos alunos formados aí, eu cheguei num formato de um material que eu achei interessante, né, para divulgar para mais pessoas, né? E aí eu decidi fazer um livro, comecei a pesquisar, né, como começar, e acabei tendo a sorte de conhecer a editora Viseu, que acolheu o meu projeto assim com todo carinho, né? E então eu consegui lançar o livro pela editora Viseu e agora, né, recentemente agora, e assim que ele saiu, eu também, primeiro pensamento que eu tive foi de lançar esse livro na Embaixada da Índia, que foi o local, né, assim, de origem, né, do Veda, do Yoga, né, e também fui super bem recebido, assim, a Índia tem uma característica de uma hospitalidade, né, de um calor humano, assim, muito grande, né, e ainda mais se você está falando da cultura deles, né? Se você está propagando a cultura deles, né? Então eles te recebem maravilhosamente, né? Então fizemos o lançamento lá, o embaixador estava lá comigo, me parabenizou, eles fizeram um coquetel, né? Tivemos autógrafo lá, né? Noite de autógrafos, então foi maravilhoso. E aí agora, em seguida, né? Eu decidi fazer o lançamento para mais pessoas, né? De uma forma assim, para o público em geral, né? Que é a ideia justamente desse livro, né? É trazer mais conhecimento do Ayurveda de forma prática para as pessoas, né? Para elas entenderem, né? Como que a gente se alimenta de forma saudável, de forma correta, né? E aí, né, tendo em vista nossas parcerias, né, nosso histórico e tal, aí eu falei, poxa, vou ligar para a Mila, né, para a gente ver se consegue fazer o workshop lá no espaço dela, que é maravilhoso, né, um espaço muito, muito apropriado, né, para isso. E aí estamos aqui, né, para falar um pouquinho desse workshop, né. Incrível. Agradecimento, né, enfim, eu também fico muito, muito honrado, muito feliz de estar fazendo, especialmente no seu espaço, né? Eu também, viu, Mário? Porque eu sou uma estudante também do Ayurveda e sou sua aluna também, né? Eu fiz o curso de fitoterapia ayurvédica com você, um curso maravilhoso também, dentre os muitos que você dá. E eu sou apaixonada pela questão da nutrição ayurvédica, né? Gosto muito de estudar e à medida que eu fui estudando e aplicando, eu fui vendo como é simples, né? E esse trabalho, da forma como você apresenta, como as pessoas podem trazer esse conhecimento para a vida diária e como ele é transformador, né? E, e também me surpreendeu bastante à medida que eu fui estudando e sigo estudando, como os princípios são muitas vezes assim surpreendentes mesmo daquilo que a gente conhece de nutrição, né? Vou chamar assim da nossa medicina moderna. E aí eu queria até que você comentasse um pouco sobre isso, né? Sobre no Ayurveda nem tudo é bom para todo mundo e às vezes na nossa nutrição moderna a gente toma algumas verdades e as pessoas às vezes consomem certos tipos de alimento achando que estão fazendo bem e muitas vezes estão fazendo mal,
por um desconhecimento, né, de si, da sua constituição, dos princípios dos alimentos. Então, isso é muito interessante e essa informação, eu acho que é utilidade pública, né, assim, que as pessoas possam saber da forma como você apresenta. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, para dar um gostinho, assim, do que vai ser o workshop, da forma como você vai abordar lá também. Perfeito. Excelente, excelente colocação, né? Primeiro, eu queria falar, né, sobre três desses pontos, né, que eles têm uma ligação com isso que você falou, né, que são os aspectos que eu vou abordar no nosso workshop, né, que são o indivíduo, né, quem é esse indivíduo, quais são as suas características físicas e mentais, o processo, né, como que você prepara o alimento, né, toda a forma de cozinhar o alimento, né, os utensílios utilizados, né, se são saudáveis ou não, né, como, por exemplo, uma panela de barro, uma panela de ferro, né, diferente de você usar micro-ondas, ou uma panela que é tóxica, né, como uma panela de alumínio, né, tudo isso tem uma influência muito grande, né. Uhum. O terceiro aspecto é o alimento, né. Então, esse foi o ponto que você falou, né, nem tudo é bom para todo mundo, né. Então, o que a gente entende, né, sobre o alimento, né? Esse alimento ele tem características específicas. Essas características e qualidades específicas, elas têm uma influência no nosso corpo e na nossa mente, né? Então, se eu penso só no alimento, né, e nas suas nas suas qualidades e efeitos de ações terapêuticas, né? Como por exemplo, né? Eu vou pensar, estou falando ocidentalmente agora, né? Eu penso no alimento, se ele tem proteína, se ele tem carboidrato, tem Uhum. tal, não sei o quê, né? Mas Isso. eu não considero, né? Outros aspectos que o Ayurveda considera, né? Se esse alimento ele é leve, pesado, se ele é mais seco ou se ele é mais untuoso, se ele é quente, se ele é frio, né? Eu esqueço, eu deixo isso de lado quando eu estou pensando de uma forma ocidental. E se eu deixo Uhum. de lado, né, eu acabo me prejudicando, né? Porque Exato. esses atributos e essa sutileza a gente só pode ver no Ayurveda, né? A gente não pensa quando a gente está só pensando em termos dessas ações terapêuticas, né? Então, antes das ações terapêuticas, tem outras características, outras qualidades que a gente precisa considerar e fazer essa associação com o indivíduo. Quem é esse indivíduo que está consumindo esse alimento? Qual é a forma de preparo desse alimento? Então, faz toda a diferença, né? E à medida que você vai refinando toda a sua forma, né, de entender essa relação, e aí você vai conseguir extrair os máximos benefícios da sua dieta, da sua alimentação. Por quê? Você está em união perfeita com todos esses princípios, né? E não, né, uma coisa separada da outra ali, né? Então, isso não é uma coisa que é estática, né, como você bem falou, né? Esse princípio ele não é algo que a gente possa pegar o indivíduo e falar assim, olha, essa lista de alimentos aqui é boa para você, você pode consumir o resto da sua vida. Isso é um grande equívoco, né? Uhum. Se a gente considerar, né, por exemplo, a gente tem diferentes regiões no Brasil com diferentes climas. Perfeito. E esses climas têm uma influência enorme na nossa fisiologia. Né? Nós vivemos, por exemplo, em Brasília. Né? Como é o clima de Brasília? Geralmente, o clima de Brasília ele é seco. Isso. Né? Um clima seco, diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde eu morei a maior Uhum. parte da vida, né? Que é um clima úmido. Né? Então, em cada local
a gente tem características específicas e a gente não pode esquecer dessas características. Eu não posso fazer uma mesma dieta, seguir uma mesma orientação em locais diferentes, né? Então, tudo isso é extremamente importante, né? E isso, Muito. Porque é isso. Se você, por exemplo, desconhece a sensação que eu tenho é que o nosso conhecimento ocidental ele é incompleto, né, sobre o alimento. E o Ayurveda traz essa completude sobre o alimento, como eu me alimento, para não gerar desequilíbrios, não gerar patologias. Então, essa forma como você traz, e você, além de ensinar, né, de uma forma preventiva, você também trata as pessoas, né? Trata as patologias por meio da correção, às vezes ajustes simples assim na alimentação, a pessoa já vê um intestino que começa a funcionar melhor, né? Já vê transformações que mudam a vida da pessoa, que melhora o sono da pessoa. A pessoa tem insônia, às vezes você faz um ajuste, você, né, com seu conhecimento, e a pessoa também, né, participa lá do workshop, adquire esse conhecimento, ela aplica isso e vê e vive melhor, né? E previne patologias e traz uma longevidade, né? Que é uma questão que está sendo tão trabalhada atualmente, mas às vezes de uma forma equivocada, né? As pessoas estão vivendo muito, mas com qual qualidade de saúde? A gente quer viver muito, mas eu quero viver muito tempo com muita saúde, né? Não adianta eu viver muito tempo e com pouca saúde. exatamente. Então, tudo isso, né, que você estuda, que você pratica, que você cuida, né, dos seus pacientes de uma forma que eu acho que é fundamental, é a gente prevenir, mas ok, se eu já tenho uma questão instalada, eu posso tratar tendo acesso a esse conhecimento, né? Perfeito, perfeito, né? Então, quando a gente fala de prevenção, né, a gente tem um aspecto fundamental aí que o Ayurveda cita, né, que é a rotina anual, né? Então, como essas estações influenciam o clima e como esse clima influencia o meu sistema, Uhum, né? Agora, nós acabamos de entrar na primavera. A primavera é uma estação que vai agravar o dosha kapha, né? Ele vai aumentar o atributo líquido desse dosha no nosso corpo. Significa que tem mais umidade circulando no nosso corpo. Essa umidade em excesso, o que ela vai gerar? Ela pode gerar distúrbios respiratórios, rinite, sinusite, tosse, tá? Ela pode isso. gerar um embotamento no nosso sistema digestivo, né? Tem muito líquido ali, apaga o fogo, né? E isso que acontece. O nosso Uhum, fogo digestivo vai diminuindo. Por quê? À medida que o fogo do lado de fora, o calor do lado de fora aumenta, o calor do lado de dentro do nosso corpo diminui, como uma uhum, que o nosso corpo entende para se regular com a natureza. certo. Se esse fogo interno diminui, a gente começa a ter uma baixa no nosso potencial digestivo, né? Diminui a nossa fome, né? E se a pessoa ela está comendo da mesma forma que ela comeu no inverno, que é uma estação fria, onde a gente come a comida mais pesada em maior quantidade, ela vai ter problemas. Então, o Ayurveda fala que essa transição ela é extremamente importante, né? Porque se você não faz a transição, você adoece. E é isso que a gente acaba vendo, né? Isso, Mário, é isso que eu vejo e que todas as pessoas veem, né? E que é evitável, né? A pessoa, por exemplo, você comentou das questões respiratórias. E a pessoa começa a ter alguns sintomas e ela vai ser, na maioria das vezes, medicada. E não vai fazer esses ajustes, né? E aí o medicamento tem efeitos colaterais. E a situação vai se agravando e aí
esse que é um dos grandes princípios, né, do Ayurveda, de cuidar do ser e não da doença. Né? Então, eu acho que esse conhecimento, ele traz para nós, né, as pessoas que se dispõem a estudar, e esse é o convite que a gente está fazendo aqui, né, para que as pessoas estejam lá para te ouvir, para aprender com você nesse sábado, como cuidar de si, né? É um conhecimento que ele traz um empoderamento da pessoa, né? Ela fica mais apropriada de si, conhece melhor o seu sistema, o seu biotipo, o seu funcionamento, conhece melhor os princípios do alimento, das estações, como você está falando, e aprende a se regular e muitas vezes se liberta de medicação. E eu também só queria fazer uma ressalva que eu faço sempre, pedir licença aqui para você, que não é que eu seja contra, né, medicação. A medicação bem prescrita, ela é necessária, fundamental, mas muitas vezes é uma prescrição que seria desnecessária se trouxer esse conhecimento da nutrição ayurvédica para a sua vida, com ajustes simples. Então, esse é o convite, né, para que as pessoas possam estar lá, aprender e gerar essa autonomia de autorregulação. Né? A pessoa vai se autorregulando, vai se mantendo equilibrada, menos dependente de medicações que ela pode facilmente, né, dispensar com alguns pequenos ajustes. Perfeito. Você colocou muito bem, né? Porque, assim, dentro do Ayurveda, é uma coisa, quando a gente está tratando de algum tipo de distúrbio, né, a gente procura identificar qual é a causa desse distúrbio, né? Exato. E essa causa, na verdade, pode ser a dieta, pode ser o estilo de vida dessa pessoa, pode ser tudo isso junto, né? Uhum. Mentais também. Então, uma vez que a gente identifica a causa, a gente procura remover essa causa e utilizar princípios opostos a essa causa, né? Para que o corpo vá se regulando naturalmente, né? Então, você geralmente adoece porque você está fazendo coisas que são opostas à sua natureza, à sua natureza física e à sua natureza mental. Então, você precisa restabelecer esse equilíbrio, né? Aprender como se relacionar de forma apropriada com você. E quando eu falo com você, a gente precisa entender que nós somos um composto, né, de corpo, mente e alma. Uhum. Então você precisa aprender a se relacionar com você e aprender a se relacionar com o meio ambiente, tá? Que tem uma série de mudanças. Você muda e o meio ambiente muda. Você muda desde o momento em que você nasce, tá? Quando você nasce, você já vem com uma carga genética, né? Que devido, né, a essa união da semente do seu pai com a sua mãe, que trouxe características específicas, né, que vão dizer quem você é, tá? No nível mais denso, Sim. tá? No nível do físico. E aí, para o conhecimento do entendimento dos doshas, né? Quais doshas prevalecem naquela constituição, né? Quais elementos prevalecem mais naquele indivíduo, né? Ele tem mais água no corpo, ele tem mais fogo no corpo, ele tem mais secura no corpo, né? Devido a essa carga genética, tá? Mas o que acontece? Que à medida que desde que você nasce até o processo de envelhecimento, esses elementos no seu corpo vão mudando. Uhum. Então, existem fases, etapas da vida, onde esses elementos vão mudando, né? O que a gente observa, quando você nasce, né, e vai se desenvolvendo, né, toda a fase da infância, adolescência, né, é uma fase de muita produção de hormônio, tá? Ou seja, existe muita produção do elemento água no nosso corpo, que é o que vai formar tecidos no seu corpo. Uhum. E aí depois, quando você entra na idade adulta, né, você começa a ter mais prevalência do elemento fogo. O elemento fogo, ele vai te dar cada vez mais ímpeto, direção na sua vida, né?
aumento do seu fogo interno, que também vai atuar na sua capacidade digestiva, intelectual também, tá? E depois, né, da idade adulta, né, você começa a perder tecidos, né? Uhum. A gente começa, né, a ficar com a pele mais enrugada, mais redução da força, da flexibilidade, né? Porque aumenta o elemento ar no nosso corpo, né? Então, tudo isso precisa ser considerado quando a gente está se conhecendo, né? Se considerando, né? E não pegando uma dieta que seja genérica. Eu preciso considerar o que está acontecendo, essas transformações que estão acontecendo no meu corpo, Perfeito. né? Então, enfim, tem uma série de aspectos fundamentais, né? Se a gente também considerar a mente dos indivíduos, né? Tem indivíduos, né, que têm tendências, né, a buscarem por coisas que são mais filosóficas, intelectuais, por exemplo, né, do yoga, da tradição do Ayurveda, pode ser Uhum. até de tradições, né? Mas tem uma busca pelo autoconhecimento, né? Pela equanimidade, pelo equilíbrio na vida, pela saúde, né? Então são pessoas que têm tendências um pouco mais elevadas, saudáveis, equilibradas, né? Tem outras pessoas que têm outras tendências, né? Muito mais ambiciosas, né? Que pensam muito mais no dinheiro, né? Nas conquistas, né? Uhum. Tem pessoas que gostam muito também de viver uma vida assim mais pacata, né, eventualmente mais letárgica, né, que gostam de dormir em excesso, comer em excesso, né? Isso vai influenciar a sua mente de uma forma específica, né? E aí, através das minhas escolhas, eu posso mudar isso, eu posso mudar o como que a minha mente é influenciada pelas escolhas que eu faço, incluindo a alimentação. Isso é muito interessante, Mário, porque eu percebo isso na minha história, né? De algumas pessoas que eu acompanho também, e que muitas vezes a maioria das pessoas não fazem essa relação do alimento com a minha forma de pensar, com as minhas escolhas de vida. Porque a partir do momento que eu tenho escolhas alimentares mais conscientes e adequadas, né, para a minha constituição, para o meu clima, minha forma de pensar muda, né? Tem mais clareza mental e eu tenho decisões de vida, escolhas de vida mais conscientes, as minhas relações se transformam. É incrível o que acontece, né, quando a gente traz consciência para a alimentação, essa consciência plena, né? Porque realmente não é, porque às vezes a pessoa pensa, eu fui na Nutri e muito louvado o trabalho de todos e todas as nutricionistas, mas às vezes falta esse pedaço desse entendimento milenar do Ayurveda. Então, quando a gente traz isso, o que acontece? O que acontece na minha vida, eu percebo no meu funcionamento mental. Às vezes, quando eu dou uma descuidada, a minha mente começa já a ficar mais embotada, como você falou assim, começa a ficar um pouco mais confusa, o raciocínio um pouco mais lento. E aí eu cuido um pouquinho, eu já vejo que já tenho mais clareza, mais agilidade, né? Mais perspicácia mesmo, assim. Mais foco, mais concentração. Você que é professor de meditação sabe melhor, né, do que eu também o quanto isso tem influência nos nossos estados mentais. Então a gente está falando sim do funcionamento bom do sistema digestivo, de todo, né? Mas também de um bom funcionamento mental, de saúde mental, que é uma questão tão urgente, né? Que as pessoas estão tão preocupadas. Às vezes eu vejo, e com certeza você vê isso também. A pessoa quer meditar e não consegue. Muitas vezes porque ela está intoxicada, né? Ela sabe que a meditação faz bem, que é necessário, o médico já recomendou, o terapeuta já recomendou, mas ela fala, eu não consigo. Então é preciso entender que a alimentação está relacionada com a qualidade dos seus pensamentos, de escolhas de vida,
Às vezes a pessoa está num lugar na vida que ela não queria estar ali, ela foi parar ali porque está intoxicada mesmo, de vários sentidos, né? Então, como esse trabalho, esse seu trabalho é transformador, sabe? Assim, acho que as pessoas não têm muitas vezes essa noção. Ah, eu vou só comer melhor porque eu quero emagrecer. Pode até emagrecer, mas não é só isso, né? É muito maior. A transformação ela é muito maior. Então, uma coisa muito importante, né, Mila, é que o seu corpo e a sua mente são dois aspectos de uma coisa só. Exato, Você não pode desassociar, exato, né? Como está o meu corpo, também estará a minha mente. perfeito. Então, a forma qual eu cuido do meu corpo em termos de alimentação, estilo de vida, né, que inclui um sono legal, atividade física, como eu lido com as minhas emoções, tudo isso tem um impacto Uhum, em ambos, né? Eu não uhum, posso querer entender, né, as coisas separadamente, isso mesmo. né? Então, a mente é um aspecto sutil do meu corpo denso. Tudo que acontece no meu corpo vai transparecer na minha mente, né? Então, a gente observa muito, né? A maioria das pessoas, elas não se conectam, né, com a fome, Uhum, esquecem desse princípio fundamental que é observar a sua fome. Ninguém isso. come porque está com fome. As pessoas comem porque Tá na é hora. gostoso, porque é gostoso, porque ela está num evento social, porque se ela não comer, ela vai sentir fome, porque ela precisa comer, porque ela acha que ela precisa ganhar peso, né? Ou porque muitas vezes falam que ela precisa comer proteína, porque o consumo de proteína vai ajudar ela a emagrecer, né? Ela precisa comer de 3 em 3 horas, né? Então, assim, tem conceitos que são, assim, para o Ayurveda, muito Tóxicos. tóxicos e absurdos, né? Porque você esquece do indivíduo, né? Você É, observa, ó, na natureza, né? Um cachorro, né? Um cachorro ele vai comer quando está com fome, né? somente. Ele não vai comer quando ele não está com fome, né? Então, da mesma forma, se o cachorro está doente, né? Ele vai buscar, por exemplo, ali através do olfato dele um mato, né? Esse mato vai ajudar a compactar um muco que está ali gerando um problema nele, e ele vai colocar aquilo para fora, né? Pronto. Os animais têm uma tecnologia e uma sensibilidade que eles usam muito bem, porque Melhor que nós. eles não foram intoxicados com conceitos tóxicos, né, Aham, que sim, tiram a autonomia daquilo sim. que eles são, né? Então Dessa inteligência que a gente tem, né? a gente ignora exatamente a nossa inteligência. Uhum. E aí terceirizamos a nossa inteligência, deixamos com os outros para cuidarem, né? Então, o que a gente faz? Com a Ayurveda, a gente busca resgatar esse autoconhecimento, né? Maravilhoso. Uhum. Uma coisa muito importante, comer somente quando você está com fome. As pessoas, Uma coisa tão simples e tão fundamental, né, Mário? Porque a pessoa, ela não entende, e aí é por isso, porque eu também não entendia. Eu sei, porque eu também já estive nesse lugar que eu não tinha acesso, mas depois que você passa a ter acesso, você fala, gente, é tão lógico, né? Porque a fome é um sinal de que eu estou preparada, né, para receber o alimento, para digerir o alimento. E quando eu como sem fome, eu estou gerando toxinas, né? É uma agressão, né, que a gente faz. porque assim, né, Mila, o seu corpo está ali preparando ele,
para receber o alimento, né? Então, o que ele está falando? Ele está secretando enzimas. Isso. Essa secreção de enzimas vai te dar uma sensação de leveza no corpo, na mente, vai te dar, eventualmente, também você pode ter o seu estômago começar a roncar, né? E isso vai te trazer a urgência pelo alimento. Uhum. Né? Então, se você começa a entender isso e comer quando você tem esse tipo de manifestação, você está começando a entender e a Respeitar, né? se harmonizar com o seu corpo. Uhum. Né? Então, é um dos princípios básicos, fundamentais. Né? No livro tem a descrição de qual o momento apropriado de você comer. Né? Então, eu falei de alguns, né? Quando a mente e os sentidos estão claros. Né? Quando a fome ela é clara. Quando você tem a eliminação das excretas com facilidade. Quando o arroto é claro, ou seja, quando você não está regurgitando. Né? Então, Uhum. vários sintomas. Eles descrevem vários sintomas do que é a fome. E a gente. E que nós estamos tão desconectados que a gente não percebe esses sintomas, né? A gente não está, a gente está desconectando do corpo, da inteligência do corpo, e aí passa desapercebido. Quando você tem acesso ao conhecimento e você começa a estar mais consciente, presente, vai ficando muito claro o que realmente são esses sinais, esses sintomas. E esse é realmente um processo, né, de consciência, de expansão de consciência, de si e de tudo que se passa ao seu redor. Então, por isso que é tão transformador. Assim, e você estava falando do livro, e eu acho que é importante a gente contar que quem participar do workshop vai ganhar o livro autografado pelo Mário. Olha que luxo! Maravilhoso. Um contato direto com o autor para tirar todas as suas dúvidas. Você ainda leva o livro autografado e ainda vai fazer uma receita, né? Exatamente. Então, a ideia, né, do workshop é a gente trazer todo esse conhecimento, né, que está no livro, que foi compilado, né, durante anos, eu diria assim, até dentro de uma década, né, de todo o material desse curso de alimentação que eu fui dando, né, tirado dos textos antigos do Ayurveda, né, compilei nesse material que eu vi que era um material bacana para todos, né, pessoas de todos os tipos de níveis, assim, tá, intelectual, tá? Uhum. Porque, enfim, não é um conhecimento só para pessoa que já tem entendimento de Ayurveda, não, de forma alguma. Tá? Ótimo. Uhum. Na verdade, eu escrevi pensando nas pessoas, nos meus pacientes, né, nos meus alunos também. Né? E, então, nesse workshop, né, a gente não vai falar tudo, né, mas eu vou fazer um resumo disso que a gente está falando, desses 3 pontos fundamentais, né, que são o indivíduo, quem é esse indivíduo, né, suas características físicas, mentais, né, a relação, né, do preparo, como que você prepara da melhor forma, tá? E também o alimento, né, a escolha do alimento, se é apropriado para o indivíduo, para a estação, para a hora do dia, né? Tudo isso a gente vai elaborar, né, de uma forma assim que é fácil, né, da gente entender, tá? E no final do livro também tem uma parte de receitas que nós também vamos fazer uma receita lá, né? Fazer um jantar da primavera, tá? Com alimentos que a gente deve consumir na primavera e Que no delícia. final a gente vai fazer lá um autógrafo lá dedicatório, autógrafo do livro daqueles que forem participar, tá? Então assim uma grande alegria para mim estar compartilhando mais uma vez esse conhecimento, né? Trazendo esse conhecimento para todos que, enfim, que todos possam ter acesso a cada vez mais saúde,
né? Essa é a minha intenção. É muito bonito, Mário, o seu trabalho, e eu sei assim o quanto você tem de experiência clínica, né? O quanto isso te traz propriedade, assim, quantas pessoas você já cuidou, segue cuidando, vendo, né, as vidas também sendo transformadas. Então, compilar toda essa experiência, esse conhecimento num material que a pessoa pode ter em casa, né? Um material de consulta, a pessoa está ali sempre estudando e aplicando e autografado ainda, tendo a possibilidade de preparar junto com você ali, aprendendo a preparar, que às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, às vezes ela só vai e compra o livro, não sabe muito bem exatamente como preparar, não, a gente vai ter oportunidade de estar ali do seu lado, você ensinando o preparo e depois também tendo o prazer de dividir esse alimento, né, junto com você, com as pessoas que estarão lá, então vai ser muito, muito especial. Eu queria reforçar o convite para quem estiver aqui em Brasília, participar, porque é uma oportunidade, eu acho que é imperdível, de estar com o Mário, de aprender com o Mário e ainda levar o livro dele autografado para casa. O prazer é todo meu, assim, é sempre um prazer, fico muito feliz aí com a nossa parceria, né, em fazer o nosso workshop aí no seu espaço. Me sinto muito acolhido também, tá? E agradeço a todos que estiveram presentes aí na live. Faço esse convite a todos também, sejam todos sempre muito bem-vindos, tá? É sempre um grande prazer compartilhar com vocês, tá? Isso, metade da minha vida é dedicada, né, ao conhecimento ancestral dos Vedas, né, tanto na parte da tradição do yoga quanto na parte da tradição do Ayurveda, tá? Então é sempre um prazer, tá? Aí tem a Ana Lúcia, minha aluna querida, quem me dera morar por aí, não iria perder de jeito nenhum. Mas você está sempre comigo, Ana Lúcia, na minha mentoria, tá sempre comigo. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Mila, você quer fazer mais alguma colocação, alguma pergunta? Eu acho que a gente podia deixar um espaço aberto para quem quiser fazer perguntas agora, ver se tem alguma dúvida, ou sobre o workshop, ou sobre o próprio Ayurveda, alimentação. Eu acho que é uma oportunidade também das pessoas, né, tirarem suas dúvidas, interagirem também um pouco mais, aproveitar, né, o seu conhecimento. Eu vou só falar um pouco. Vocês podem ir elaborando aqui, enquanto vocês vão elaborando, eu vou falar um pouquinho, né? O livro tem, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, são 12 capítulos. Não sei se dá para ver aqui, mas eu vou O lendo para você. material completo. Aí no primeiro capítulo eles perguntam, eu falo sobre os princípios de uma alimentação saudável. Segundo capítulo, 8 fatores específicos relacionados à dieta. Capítulo 3, benefícios da quantidade apropriada de comida. Alimentos apropriados e inapropriados para consumo regular, ou seja, consumo diário. Os 6 sabores e seus efeitos terapêuticos, né, que fala sobre a bioquímica dos alimentos. O conceito de viruda rara, que é um alimento que, combinado com outro alimento, pode trazer um efeito ruim para o seu corpo, tá? Ou seja, combinações que são incompatíveis, ou alimentos e formas de uso que não devem ser feitas. Qualidade, capítulo 7, qualidades e atributos dos alimentos. Aí eu classifico os principais alimentos que a gente tem hoje, né? Em termos de sabores, características, qualidades, ações terapêuticas. Tá? Também, no capítulo 8, qualidades e atributos dos alimentos líquidos, das bebidas. Né? Aí a gente fala sobre água, leite, vinho, água de coco e outras bebidas. Capítulo 9, sobre Rituchara, que é a rotina anual, né, e como que a gente deve observar essas mudanças da rotina anual e se comportar, né, de uma forma que a gente consiga se equilibrar em termos de dieta e estilo de vida. Né?
O capítulo 10 é um capítulo sobre a dieta terapêutica que a gente utiliza no Ayurveda para o processo de desintoxicação. Tá? Capítulo 11, uma visão sobre a dieta vegetariana versus a dieta carnívora. Qual é a diferença entre os dois? Tá? E também eu falo um pouco nesse capítulo, né, sobre as influências na mente, né, dessas dietas, né, carnívora e vegetariana. E por último, o capítulo 12, receitas para o dia a dia, né? São receitas básicas, assim, das coisas que são básicas para você usar no café da manhã, almoço, jantar. Nada extremamente elaborado, tá? Não é aquela coisa assim de receitas, né, mirabolantes, não. São coisas fáceis e Práticas. práticas e úteis para o dia a dia, tá? E no final tem as referências bibliográficas, né, que são os textos antigos, né, que eu utilizei para pesquisa. A maioria deles são textos, né, o Charaka Samhita, o Ashtanga Hridaya. Tem livros também de autores médicos ayurvédicos mais modernos, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem, né? O livro, para quem não puder comparecer, quem está fora aí de Brasília, né? Ele está na Amazon, está no Magazine Luiza, Livraria Cultura, Americanas, também em Portugal. E é isso, é sempre um grande prazer, tá? Muito feliz aí com. Muito legal, Mário, porque você conseguiu, porque às vezes quando a gente começa, é natural que a gente fica um pouco perdida, né? E pega uma informação ali, outra ali, mas você reuniu tudo, você compilou tudo, né? Num material, como você falou, assim, com uma leitura acessível para todos os públicos, a pessoa pode já ter um conhecimento, mas ela pode não ter nenhum conhecimento, ela vai entender tudo e num único material. E ótimo também que as pessoas possam, quem não, infelizmente não está em Brasília, mas ela pode adquirir o livro, né, em várias plataformas, falar diretamente com você, enfim, para ter esse material, quem sabe, se tiver a possibilidade também de ter um acompanhamento com você, né? Pessoas que já têm alguma questão instalada, eu acho que é legal falar também, né, que você faz esse acompanhamento com as pessoas, tratamentos ayurvédicos, né, enfim, eu mesma, como eu já falei no princípio, já recomendei várias pessoas para fazerem acompanhamento, tratamentos com você, porque eu sei realmente, né, da sua seriedade, né, dos seus estudos, como você é fiel, né, a tradição ayurvédica. Então, eu acho isso assim muito, muito importante. E, e quem não estiver em Brasília, quem não puder estar conosco, pode então deve adquirir esse material que está completo, né? Que está muito, muito maravilhoso. Meus parabéns, viu, Mário? Eu fico muito feliz de Obrigado. ver você organizando esse conhecimento e disponibilizando para as pessoas, né? Que Fico muito feliz também. Assim, meu trabalho, né, principal é como terapeuta primeiro, né? Ou seja, eu faço os atendimentos clínicos, né? Então a gente vê prevenção de doenças, tratamento de doenças, né? Também, né, desde que me formei como terapeuta, eu também comecei a dar aula já na mesma escola que eu me formei aqui no Brasil, né? Dei aula por muito tempo nos cursos de formação, né? E uhum, sempre gostei de organizar o conhecimento, né? Então, foi por isso que eu elaborei esse material do curso, né? Também pelos cursos livres que eu dava para todo mundo, né? Para as pessoas que queriam aprender a se alimentar de uma forma saudável, né? E aí resolvi, né, fazer essa compilação para todo mundo ter acesso, tá? E não tem muitas pessoas, eu não sei se algumas já têm um pouco de entendimento sobre doshas e tal, mas a gente não vai falar sobre dieta dos doshas, tá? Em termos assim de, eu vou fazer um teste e vou me uhum. alimentar de acordo com esse teste, tá? Porque a gente vai entender os conceitos, tá? Entender os conceitos é muito maior do que
você cair na cilada do teste dos doshas, que pode te gerar muito mais problema do que resolução dos seus problemas, tá? Perfeito. Então, é para que a gente possa, como você falou, expandir a nossa consciência, expandir a percepção e entender, né, e aplicar isso na nossa vida, né, para que você possa estar sempre aplicando os princípios, né, de uma forma estar se observando, estar se cuidando com cuidado, né, com carinho, Mais com atenção, né? atenção, né, naquilo que realmente você precisa, né? Então, o chamado Ayurveda é justamente para isso, e não para você se colocar dentro de um pacote, de um caixote. Não é. É para você ter autonomia, aprender a pensar, né, Isso. através daquilo que você se apresenta naquele momento e fazer as melhores escolhas na sua vida. Essa é a ideia. E vai se tornando uma coisa tão natural, né, Mário? Essa autopercepção, você vai tão naturalmente ali buscando os elementos que te trazem equilíbrio, você vai rejeitando aquilo que não te traz equilíbrio. O seu corpo, se você está ouvindo, está conectado, o corpo rejeita, né? Aqueles elementos que não é agora o momento adequado, talvez em outro momento sim, mas agora não. Então vai se tornando uma coisa tão natural e tão prazerosa, né, de fazer, de se cuidar, assim, e de ver os benefícios, né, de ver os benefícios na sua vida diária, assim, como eu falei, né, em tudo na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, né, é incrível, incrível mesmo. Então, para quem quiser se inscrever, fala com o Mário, tá na bio dele, tá na minha bio, o contato dele. Ainda temos algumas vagas, né, Mário? Então, quem quiser participar desse momento tão especial com a gente, vai ser nesse sábado, aqui em Brasília, na Casa Azul. E fale então diretamente com o Mário, ele está recebendo os contatos, as inscrições. E, acho que é isso. Isso, gente. Obrigado, Mila, minha querida amiga. Muito feliz aí mais uma vez em estar, né, compartilhando com você, né, da gente estar fazendo essa parceria, realmente muito gratificante. Estou muito feliz. Agradeço a todos pela participação aí na live, né? Eu não sou desses que fica fazendo live, então assim, eu agradeço imensamente vocês, tá? Qualquer coisa que precisarem também, assim, eu estou sempre à disposição. A Mila também é uma excelente professora de yoga, tem um espaço maravilhoso. Tá? Façam yoga lá na Vila Planalto, que é um lugar lindo, cheio de flor, de plantas e flores. É lindo, lindo, lindo. Ela é uma pessoa assim, maravilhosa, tá? Então, é isso, gente, tá? Qualquer coisa, é só vocês entrarem em contato comigo direto, né? Para fazer a inscrição, tá bom? Obrigado. Combinado, Mário. Gratidão. Um beijão e até sábado. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Até lá.